Saudações, internautas! Estamos aqui em mais uma edição, né, do Coluna Direito à Cidade. Hoje, novamente, né, um segundo momento, que quer dizer que é bom, com o Carlos Henrique, dirigente do Sindicep, aqui do Distrito Federal. Hoje nós vamos bater um papo sobre política e sobre uma pesquisa que o seu sindicato, né, através de jornalistas, fizeram sobre o movimento Brasil Livre. E aí, meu amigo, me diga aí, esse movimento que tem aparecido teve muita participação aí, né, nas manifestações, principalmente nas redes sociais, com o processo de impedimento, de golpe, né, da presidente Dilma. O que vocês acharam de interessante nisso? Assim, é um movimento espontâneo ou ele é criado espontâneo assim, da indignação de brasileiros que se tornaram críticos e querem um Brasil melhor? Ou você percebe que existe manipulação dentro do movimento? O que vocês podem falar sobre isso? Você pode falar sobre isso. Tá. Bom dia, Alisson. Obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui na sua companhia, com o nosso colega aqui, o João, jornalista, e com todos os seus as pessoas que acompanham a sua coluna, né? Aliás, eu vou até te interromper, perdão, mas assim, uma das entrevistas mais vistas foi a sua, né? Foi isso sempre nos... Venha mais, participe mais. Obrigado, eu agradeço de coração. Bom, é importante nós falarmos nesse momento sobre o MBL. O que é o MBL, né? Que a maioria das pessoas ouve falar, mas não conhece, não sabe exatamente o que é. A sigla MBL significa Movimento Brasil Livre. Bom, talvez algumas pessoas venham a perguntar, bom, livre? Então é livre da corrupção, porque é um movimento que se autodenomina como movimento apartidário e contra a corrupção. Se fosse realmente isso, seria ótimo, mas o problema é que não é. A palavra livre, ela deriva do liberalismo, que na política significa Estado mínimo, né? O movimento MBL, diferente daquilo que ele se diz ser e daquilo que muitas pessoas acreditam, talvez a maioria, não é um movimento que foi criado a partir de uma indignação por conta da corrupção, da Operação Lava Jato, por aí vai. Nada disso. Ele foi criado em 2014, ano em que teve início a Operação Lava Jato, e se proclamando, né, conforme eu já disse, como um movimento contra a corrupção e apartidário. Ele ganhou muita força porque engrossou e organizou até os movimentos pela saída da presidente Dilma. Mas vejam que qual é o verdadeiro caráter do MBL, que não é tão apartidário assim como ele se diz. Olha só, eu fiz aqui algumas anotações, porque são muitas coisas, e para falar de cabeça é difícil. Mas o movimento MBL apoiou 45 candidatos a vereador em todo o país. E apoiou um candidato a prefeito, que foi o candidato do município de Monte Sião, em Minas Gerais, o José Pocai, que é do PPS. Entre esses candidatos a vereador, ele elegeu 7. Um desses 7 é de São Paulo, que é exatamente o Fernando Holliday, que é uma das lideranças nacionais do MBL. Então vejam a começar por aí, que ele não é tão apartidário como ele se diz, né? Outra coisa também é que qual é o financiamento do MBL? Porque nós assistimos às manifestações que eles organizaram pelo Brasil afora, e tinha uma estrutura violentíssima, bonecos de não sei quantos metros de altura, daquilo ali custa dinheiro, e não é pouco dinheiro, um boneco daquele é uma fortuna. Vários espalhados pelo Brasil, né, do presidente Lula, da presidente Dilma, imagina quanto que não deve ter saído isso. Isso só para citar o caso dos bonecos, fora outras estruturas de ônibus que eles tinham. Bom, um dos principais financiadores do MBL é a empresa americana dos irmãos Koch, que possui um faturamento anual na ordem, veja bem, Alisson, um número astronômico,
na ordem de 115 bilhões de dólares anuais. 115 bilhões de dólares anuais. E que tem suas atividades ligadas à exploração de óleo e de gás. E outra coisa, essa empresa, a empresa dos irmãos Koch, esteve envolvida num roubo de 5 milhões de petróleo em uma reserva ambiental. Então, isso dá mais ou menos o caráter do MBL. É um caráter capitalista, porque é financiado por empresas, grandes empresas, multinacionais, que tinham todo o interesse no impedimento da presidente Dilma, para que se colocasse no poder o Temer, para fazer essas reformas que o Temer está fazendo. O grande capital nacional e internacional é interessado nessas reformas. E outra coisa, se o movimento MBL se diz tão contra a corrupção assim, então vamos lá. Vou fazer a seguinte pergunta para você e para os nossos espectadores. Aonde estava o MBL quando das denúncias de corrupção contra o Aécio, contra Temer e seus compatriotas, né, seus asséculos? Aonde que eles estavam? Inclusive, nas denúncias contra o Temer, se tinha provas cabais, materiais, com gravações, etc., que foram apresentadas à Polícia Federal, aonde foi feito laudo técnico atestando a veracidade daquelas gravações, onde a voz que aparece lá, segundo os peritos, realmente era do presidente Temer, né? Aonde estava o MBL, que se diz contra a corrupção, quando dessas denúncias? Se calou. E se calou por quê? Porque várias das lideranças do MBL são ligadas a partidos políticos, têm cargos comissionados em governos municipais, estaduais, etc. E não interessava a eles o impedimento do presidente Temer, como interessava para a presidente, no caso do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, também, acho que a gente precisa colocar algumas coisas, né? Todo mundo, pelo menos eu e vários aí, recebem todo dia no WhatsApp várias mensagens ofendendo as pessoas que foram para as ruas, nessas manifestações organizadas pelo MBL, chamando essas pessoas de idiotas, palhaços, burros, etc. e tal. Eu particularmente sou contra isso, Alisson. Acho que não é por aí. Eu penso que a grande maioria das pessoas que foram às ruas pedir o impedimento da presidente Dilma Rousseff em organizações, em manifestações que foram chamadas pelo MBL, elas foram com a melhor das intenções. Elas foram porque são brasileiras que se indignaram com aquela corrupção que estava colocada, que aliás não é uma corrupção só do PT, atingiu várias lideranças de diversos partidos, e foram na melhor das intenções. Só que essas pessoas, elas foram usadas, elas foram manipuladas por determinados movimentos, como o MBL, e também por meios de comunicação. Então, na realidade, essas pessoas, elas são vítimas, tanto quanto eu, você e vários outros aí por aí. O que a gente tem que fazer, então? É ofendê-las? Não, é dialogar. É mostrar para ela, olha, está aqui, olha o que está acontecendo. Por que o MBL não foi para a rua pedir o impeachment do Temer? Por que o MBL não foi para a rua quando das denúncias contra o Aécio Neves e outros figurões da política brasileira que não são do PT? Por que eles não tomaram a mesma atitude, já que eles se consideram tão apartidários e contra a corrupção? Esse é o debate que nós temos que fazer com essas pessoas que foram às manifestações chamadas pelo MBL. E esse debate nós não vamos fazer ofendendo essas pessoas. É verdade. Na verdade, assim, é muito importante o que você fala, assim, porque já passou do momento da gente quebrar com essa polarização, né? Então, assim, o Brasil, ele é nosso, é de todos, é do povo brasileiro. Então, assim, a melhora do país, o crescimento da economia, isso vai refletir como políticas públicas na diminuição da desigualdade social. Então, realmente, eu me lembro que uma vez eu fiz um curso de formação sobre relações raciais, num curso, tinha um fórum permanente de professores na Universidade de Brasília, hoje não tem mais, não que me consta, mas eles tinham essa preocupação de fazer uma formação contínua, principalmente com os professores da rede pública,
Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos lá. E um foi de relações raciais com o Carlos Alberto, que chegou até a ser secretário de igualdade racial aqui no DF, em determinado momento. E eu me lembro quando ele falava especificamente sobre as relações raciais, ele fala assim, não é você chamando as pessoas de racista que você vai combater o racismo, mas é você fazendo uma discussão com base, com números, né? E trazer as pessoas para cá, né? Fazer uma construção. E aí, assim, exemplo do que ele falava, e eu acredito que ele defende isso até hoje, nós temos Martin Luther King, Mandela, Gandhi, que foram pessoas que conseguiram reverter cenários políticos totalmente desfavoráveis, né? O apartheid na África do Sul, o imperialismo inglês sofrido pela Índia, né? Que a Inglaterra impusera, né, naquele período, e no próprio Estados Unidos ali o combate contra as leis raciais, né? Onde o racismo nos Estados Unidos também foi muito forte, muito forte ainda, mas diferente daqui não é disfarçado, né? Então se faz uma discussão mais aberta sobre isso. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Eu só queria pegar um ganchinho nessa sua fala e dizer o seguinte: um dos argumentos que a gente pode utilizar para trazer essas pessoas para o nosso lado, ou para mostrar para elas que o quanto elas foram enganadas, é exatamente o que o governo Temer está fazendo. E o governo Temer implementou, né, a reforma trabalhista, aprovou no Congresso Nacional, a reforma previdenciária não conseguiu implementar, não conseguiu aprovar ainda, mas provavelmente isso vai voltar à pauta, talvez não nesse governo, mas talvez no próximo, e também a terceirização sem limite, que o governo Temer aprovou. Todas essas propostas do governo Temer tiveram o apoio do MBL, todas elas. Então, assim, muitos trabalhadores que vão para essas manifestações chamadas pelo MBL estão dando um tiro no próprio pé. Entendi. Porque estão engrossando a marcha de um movimento que defende bandeiras que são nocivas a nós trabalhadores. É importante nós dizermos isso, inclusive, Alisson, porque muitos servidores federais, servidores da nossa base, filiados ao sindicato, iludidos com o MBL, participam dessas atividades chamadas pelo mesmo. É interessante isso, assim, que isso me remete um pouco à época do nazismo, né, o Hitler e, assim, as suas políticas. Eles tinham essa coisa de criar um inimigo comum, né, como eles fizeram com os judeus, né, e usá-los como bode expiatório para justificar uma ideologia totalitária, né, e muita gente que inicialmente foi a favor do nazismo foi vítima dele também, né, e sem considerar que alguns historiadores sempre falam, o povo alemão não era nazista em si, né? Mas eles tiveram uma seção dentro do governo, né? Dentro dos seus dirigentes, o Hitler ascendeu, até por conta do não envolvimento de algumas pessoas na política, né? E eu sei que o nazismo não representava na época a totalidade do povo alemão e não representa hoje, obviamente, né? Que é uma coisa, o nazismo é uma ideia que tem que ser combatida, né? Mas enfim, meu amigo, muitíssimo obrigado por esse momento. Isso é muito complexo, né? A gente tem que conversar mais sobre isso. Por favor, acompanhem aí e fortaleçam. Esse aqui é uma mídia independente e a nossa pretensão é discutir política aqui mesmo. Um grande abraço.